A entrevista do dia hoje é com a secretária estadual de Cultura do Estado, Beatriz Araújo. Secretária, em primeiro lugar, obrigado por nos receber. Como tem sido a procura pela LIC no momento em que a Lei Rouanet praticamente desapareceu? Bom, a nossa lei de incentivo, desde 2019, ela vem recebendo um incremento bastante significativo, né? Em termos de comparação, não existe. Nenhum governo aumentou tanto o limite anual que permite que os projetos sejam contemplados como esse governo. Nós passamos de 35 milhões por ano para 70 milhões por ano. Ocorre que, além disso, nós diminuímos a contrapartida das empresas, que estava em 25% quando nós chegamos, e ela passou para 10%. Com isso, naturalmente, as empresas passaram a ter maior interesse em patrocínio pela LIC, e ao mesmo tempo em que a Lei Rouanet praticamente cessou, parou de funcionar, né? Então, a procura passou de pouco mais de 300 projetos por ano para 1.145 projetos nós tivemos em 2022. Então, é um aumento que naturalmente faz com que a seleção dos projetos ela aconteça, né? Porque nós temos 70 milhões por ano e em projetos foram 330 milhões solicitados, né? Neste ano. Então, essa concorrência ficou muito maior, né? E naturalmente muitos projetos deixaram de ter o financiamento da LIC, enquanto muitos passaram a ter, aqueles que também não tinham antes passaram a ter, né? Porque de 35 milhões passar para 70 milhões, nós temos hoje mais de 330 municípios no estado do Rio Grande do Sul que têm projetos financiados pela LIC. Secretária, a pandemia praticamente paralisou o setor cultural. Como tem sido a atuação da Secretaria no pós-pandemia? Bom, a Secretaria, mesmo sem a pandemia, já vinha incrementando e aumentando o seu investimento. Mas, especialmente nesse período de pandemia, nós fizemos editais para municípios, por exemplo, colocamos para municípios o auxílio emergencial, mesmo depois da lei Aldir Blanc de emergência cultural, nós fizemos um novo edital, já tínhamos investido perto de 80 milhões de reais pela lei Aldir Blanc, e investimos mais 10 milhões em auxílio emergencial. Esses 10 milhões tiveram um incremento de contrapartida dos municípios e conseguimos, então, contemplar muitos trabalhadores que estavam com as suas atividades cessadas. Nós também permitimos que projetos culturais que inicialmente aconteceriam de forma presencial passassem a acontecer de forma alternativa, o que permitiu que as pessoas continuassem trabalhando com aqueles recursos que já estavam captados para determinados projetos que já estariam por acontecer, né? E também no nosso Fundo de Apoio à Cultura, nós fizemos 7 editais esse ano, em 2022, que totalizaram 30 milhões de reais. Tivemos mais de 2.700 projetos inscritos, né? Muitos projetos contemplados em todas as regiões do Rio Grande do Sul, porque o nosso Fundo de Apoio à Cultura, ele além de ter cotas, não digo cotas, são ações afirmativas, né, que contemplam grupos e pessoas que naturalmente não teriam acesso facilitado aos recursos públicos, passam a ter uma pontuação diferenciada, e além disso nós temos as cotas regionais, que é recurso garantido para todas as regiões do estado. Isso faz com que nós tenhamos atividades acontecendo em todos os cantos do Rio Grande do Sul. Qual é a perspectiva para o setor cultural do Rio Grande do Sul a partir do ano que vem? Bom, pela lei que existe, a nossa lei do Procultura, nós temos a garantia de 70 milhões de reais novamente em 23 pela lei de incentivo à cultura. Também teremos o Rio Grande do Sul e todos os estados e todos os municípios brasileiros terão recursos pela lei Paulo Gustavo, não é que agora esse recurso deve ser aportado ainda em 2022 pelo governo federal e que será executado em 23.
Em 23 também nós teremos a Lei Aldir Blanc, que passa a ser uma política pública permanente, que faz uma descentralização de recursos para todos os municípios brasileiros. E a Lei Rouanet, que é uma promessa do governo que se instala a partir de janeiro, que é de fazer com que a Lei Rouanet volte a funcionar. Além disso, eu tenho uma esperança muito grande de que o próximo governo tenha um olhar atento também para as instituições culturais que foram abandonadas por esse governo atual, federal, e que existiu um desmantelamento das políticas públicas também, que contemplavam grupos que precisam de uma atenção especial dos governos, né, e que certamente nós teremos esse olhar atento a essas minorias novamente no próximo governo. Então eu vejo 2023 como um ano promissor, assim como os próximos anos, porque o governador Eduardo Leite mostrou que a que veio em relação à cultura, fez um investimento que na história recente do estado do Rio Grande do Sul nenhum governador fez, nenhum governador, né? E então eu tenho certeza que essa atenção vai permanecer e, dentro das possibilidades, naturalmente, ele deverá aumentar ainda os investimentos em cultura. Secretária Estadual de Cultura, Beatriz Araújo, muito obrigado pela entrevista. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo.